Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Delírios de Influência, o podcast que era para ser sobre o fim do mundo, sobre essa sensação de apocalipse com a qual todos nós estamos convivendo. Mas depois do primeiro episódio, ele se tornou o podcast para o novo mundo, porque quando o mundo acabar, ele vai nascer de novo, né? Tem sido assim desde que o mundo é mundo. É isso mesmo, se tem algo morrendo, algo novo pode nascer, e neste espaço nós falamos desse novo e também gostaríamos de contribuir para que esse novo fosse construído também. Então, eu sou Maria Clara e esse é o Gabriel. Oi, pessoal, tudo certinho? Realmente começou como o fim do mundo, fez sentido em algum momento, e depois vocês mesmos falaram assim, cara, não faz nenhum sentido o fim do mundo. É pra ser pro novo mundo, gente, não tem nada acabando, a gente só tá começando novas histórias, né? Sim, a gente fez um processamento positivo dessa emoção sombria com a qual a gente tava tendo que lidar. Então vamos lá. Esse é o nosso episódio 6 ou 7? 6. Certo. E hoje a gente... Ou 7. 6 ou 7. 6 ou 7, é verdade. Hoje trazemos um convidado ilustríssimo para o nosso podcast, o Diogo Lara. O Diogo é médico, psiquiatra, neurocientista, escritor e terapeuta. O seu livro mais recente é o Imersão. Eu tenho ele aqui em mãos. Momento jabá. Sim! Vocês vão conhecer o Diogo e vocês vão se encantar por ele. Eu e o Gabriel, a gente já conhece, a gente já teve essa experiência. E a gente tá muito feliz de ter o Diogo hoje aqui com a gente. O Diogo também é o fundador do aplicativo Singulo, que é uma plataforma fantástica de autodescobrimento e de cura emocional. Eu já vou deixar aqui o arroba do Diogo, que é @DiogoLaraOficial, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão querer seguir. E para ninguém esquecer de seguir ele nas suas redes sociais. Então, Diogo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar esse convite. É uma alegria estar aqui com vocês e parabéns por esse projeto inovador e entusiasmante para nós. Eu fico feliz. Você tem tudo a ver com esse projeto. Tem tudo a ver mesmo. Uhum. Posso encher a bola dele? Enche. Eu gosto, porque daí a pessoa fica sem graça, sabe? Quando a gente elogia na cara, assim. Uhum. O Diogo é aquelas pessoas que passam pela nossa vida e muda. Eu posso dizer isso, assim, com toda a propriedade do mundo. Tem a minha vida antes de conhecer o Diogo e a minha vida depois de conhecer o Diogo. Principalmente do ponto de vista profissional, sabe? E tenho um agradecimento gigantesco por isso. Porque acho que abriu, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas acho que abriu um novo universo de como eu tenho que enxergar a minha profissão, né? A minha forma de cuidar das pessoas, tudo mudou muito depois de poucos minutos de conversa contigo. Então, quero te deixar com essa bomba de um elogio na sua frente. Maravilha, fico muito contente. Eu, com o tempo, com o meu desenvolvimento pessoal, fui ficando cada vez mais confortável com as coisas boas da vida. Isso é bom. E isso é uma coisa bom. que me enche de alegria, né? Até porque isso é um efeito dominó. Porque eu também passei por pessoas que impactaram muito a minha vida, que em minutos a vida passou a ser outra. E quando a gente passa por essas experiências, até a jornada do herói, né, do Joseph Campbell, diz que quando você volta dessa jornada, você precisa contribuir para a comunidade e compartilhar com pessoas. Mas o que eu quero também dizer é que você estava aberto, né, para isso. A grande questão é estar aberto, é sacar, né, e estar aberto, né, curioso, porque a maioria das pessoas, na verdade, está presa à sua história, né, e não está tão flexível, né, nessa vontade. Você tem a curiosidade, essa avidez de querer saber mais, né, de querer cuidar mais das pessoas, impactar mais as pessoas. Eu chamo isso de uma alma de curador. Né? Então, e muitas pessoas, mesmo das pessoas que trabalham na saúde, muitas não têm essa alma. Não estão abertos para serem moldados nesse aspecto. Isso, mas essa abertura requer antes um desejo de mais, né? De evolução, de saber mais, de impactar mais. Então essas duas coisas vão juntas, né? O desejo e a abertura para saber mais. Então, ou seja, o orgulho fica de lado, né? E o orgulho é a grande barreira para as pessoas quererem aprender mais, né? E se transformarem e conectarem mais com as pessoas. Então, e eu passei por esse processo também, né? Assim, durante um tempo da minha vida estava também com algumas limitações. Eu sentia muita limitação
né, a prática profissional, até que, no caso, a minha vida, eu passei a ser já atropelando aqui um pouco o assunto, né? Não, Mas, tá assim, maravilhoso, tá ótimo. eu operava também muito no orgulho, né? O que me tirou desse lugar foi eu adoecer. Conta um pouco da sua história pra gente, por favor. Então, porque o adoecimento foi a morte que precisava acontecer, quando vocês estavam comentando começou como uma morte, né? Assim, o fim do mundo, né? Exato. Então, eu acho que é um começo muito feliz, na verdade, porque se a gente quer fazer nascer sem ter morrido plenamente antes, fica torto, né? Não vem com a potência necessária, Sim. né? Vocês que já conhecem, né, já fazem processamento de memórias, né, essa terapia, que eu acho que a terapia mais impactante que tem, você entende que precisa ir até o fundo do poço, até o fundo do mar, lá para resgatar a caixa preta, e depois você volta com o impulso, né? O impulso de quem pegou essa informação e realmente dá um impulso com a perna mesmo, né? Eu tenho uma imagem muito clara da minha infância, quando eu dava uma ponta na piscina lá do clube lá de Santa Cruz do Sul, né? E que eram 4 metros de profundidade, que tinha que ir de cabeça mesmo até o fundo, para bater no fundo e voltar. Se você não voltar... Não batesse no fundo... Para voltar era um sacrifício. Tá. Ou seja, você precisava realmente ir até o fundo, daí pegava o impulso e voltava. Subia. Essa é a imagem que quando eu falo sobre o processo de ir até o fundo, essa é a imagem que me vem. Posso dividir? A gente tava no carro agora, vindo pra cá e conversando. Posso falar disso? Acho que pode, Claro. né? E aí a Clara me perguntou assim, cara, por que às vezes Porque quando alguns pacientes estão em algum tipo de terapia com ketamina ou processamento, enfim, por que você acha que, às vezes, o que muda, né? Por que as pessoas elas conseguem realmente subir? A impressão que eu tenho, quero ouvir tua opinião sobre isso, é que é como se elas estivessem sendo impactadas por um desejo de um instinto de sobrevivência, tá? Como se o cérebro dela estivesse tentando manter ela viva, como se a morte estivesse iminente. E aí parece que alguma coisa muda e o cérebro está mais aberto para algumas coisas. E eu não sei se está fazendo sentido isso, né? Teve um caso em especial como paliativista que eu tive lá na época da faculdade ainda era, não tinha me formado ainda, estava no internato. Era um paciente mais velho, assim, seus 90 anos, que tinha sido um marido muito seco, muito frio, assim, muito pouco amoroso. A mulher falava que conseguia contar nos dedos, às vezes, que ele disse eu te amo, ou deu um beijão na boca, assim, algo do tipo. E no final da vida, ele veio a falecer algumas semanas depois ali dessa mudança, ele de repente passou a ser amoroso. Passou a despejar amor e tudo mais. E foi quando ele ficou sabendo da terminalidade da doença. Alguma coisa mudou na cabeça dele, ele ficou aberto, como você falou assim, estar aberto. Parece que ele ficou mais aberto para entrar em contato com os sentimentos, para se permitir a fragilidade do amor, enfim. E aí eu fiquei pensando, cara, será que muitas vezes essas mudanças que precisam acontecer, o fato da abertura que vai transformar a vida das pessoas, vai permitir que as pessoas entrem em contato com uma informação, como a gente comentou no início, será que isso não vem desse instinto de sobrevivência, sabe? Desse córtex mais primitivo, assim? Eu diria que vem da força da alma, segundo o vocabulário do Joseph Campbell, trazendo de novo ele. Mas eu diria que o instinto de sobrevivência, ele obviamente, eu acho que é um instinto de vida. Mas, porque quando a gente fala de sobrevivência, geralmente eu associo com o próprio ego, que é a estrutura que vai nos adaptando para lidar com os sofrimentos da vida. E daí a gente vai se fechando. Certo. Vai ficando mais rígido, né? E um tratamento com ketamina vai deixando o ego mais soltinho, mais flexível. Entra a luz de novo ali, né? A luz da vida, e não só a estrutura com uma lógica de sobrevivência e evitação do sofrimento. Então, o que nessa situação do senhor quando ele viu a terminalidade, o ego se rendeu. Sabe uma coisa? Essa defesa já não serve mais para nada. Se essa defesa é toda voltada para sobrevivência e para evitar o sofrimento, eu não vou sobreviver, ela perde sentido. E
a gente ouve, né, essa coisa quando... Né, Entendi 100% o que eu tava falando. tem a história, né, como é que, né, o final da vida, o que as pessoas dizem sobre a vida. Eu teria sentido mais, brincado mais, transado mais, amado mais, trabalhado mais. menos. Significa eu teria vivido a partir do meu ser e não a partir do ego. E acho que a grande questão básica nossa, da nossa situação hoje, da nossa civilização, é o quanto, se a gente consegue fazer um salto para viver a partir do ser e não a partir do ego. Com o ego a serviço do ser, não identificado como o ego, né? Como nas correntes espirituais se fala, não ficar identificado com o ego. Eu não sou o meu ego, eu sou o meu ser, que é mais amplo, seria o self do Jung, e o ego está a serviço dele. O ego é um gerente para operacionalizar a coisa da vida prática. Mas ele não é realmente o meu ser, né? Não pode começar a nos definir. Quando a gente se define pelo que eu faço, pelo que eu tenho... pelo que eu quero, talvez. Eu diria mais o fazer e o ter. São uma densidade mais baixa, uma densidade mais denso, mais rígido. Você não está realmente no seu ser, né? No ser com algo maior, né? Que acho que daí os desejos mais profundos que trazem significado são os que vão nortear a nossa vida, né? E daí a vida vale a pena. Né? Então, quando a gente está só no ter, ou no fazer, pensar, controlar, como eu chamo, é o ego no comando, assim, né? É ele que está na posição principal. Fez 100% sentido. Diogo, e considerando que no mundo em que a gente vive, a nossa cultura toda predispõe a isso, a gente a se definir pelo que a gente tem ou pelo que a gente faz. Eu gostaria de ouvir de você um comentário sobre esse cenário de saúde mental em que a gente vive, em que ao mesmo tempo em que a modernidade avança, a tecnologia avança, não sei, as técnicas de agricultura avançam, as pessoas parecem estar encontrando... Esse mal-estar existencial não se alivia, apesar de todo o avanço que a gente tem feito, sabe? Então eu gostaria de ouvir de você, o que você pensa sobre isso, como que o futuro poderia ser diferente, sabe? Como que a gente pode sobreviver nesse ambiente, né? Eu diria que o começo dessa história se dá 10 mil anos atrás com a agricultura, né? Tá, temos tempo para 10 mil anos de podcast, não? Vamos fazer isso mais rápido, né? Mas assim, porque no momento em que o ser humano começou a se dar conta que ele podia controlar a natureza, ele se sobrepôs à natureza. Eu sou mais do que a natureza. E ali ele se desconectou da natureza. É verdade. Né? Até então, o ser humano se entendia como parte da natureza. Agora eu domino a natureza, eu domestico a natureza, eu domestico os animais e as plantas, né? O Sapiens do Harari fala bastante sobre isso. Mas a partir dali começou uma série de eventos. Depois o dinheiro, né? Porque o dinheiro foi uma invenção que mudou tudo, né? Em relação à posse, ou seja, eu tenho a posse também da terra. O ser humano em algum momento inventou que ele que tem a posse da terra. Aquilo é meu e não é seu. Durante a vida toda nunca foi assim, né? Então, daí ele começa o que eu chamo da hipertrofia do ego. Isso é meu. Eu sou mais do que você. Eu tenho mais do que você. Até então, a comunidade, a identificação das pessoas era com a comunidade. Quando a gente lê um pouquinho sobre a psicologia, né, como é que funcionava a mente de uma pessoa caçadora-coletora ou de sociedades ainda que ainda existem, hoje já não existem praticamente, né? Mas os sociólogos, antropólogos principalmente, eles identificavam que a palavra eu nem existia direito. É estranho, né? E o nome da pessoa, dependendo da cultura, podia mudar. Agora eu tenho que mudar de nome. Não está nem identificado com o nome ou sobrenome. Ou seja, muito menos mais estruturado do que a gente tem hoje. E a gente hoje, né, quem sou eu, né? Eu tenho nome, sobrenome, CPF. Profissão.
profissão, conta no banco, eu tenho Esse essa dia eu tava lá em história. casa, e aí eu percebi que a gente passa horas obcecado com a gente mesmo. Até o ato de eu arrumar minha mala pra vir pra cá, eu passei, sei lá, 2 horas pensando em mim mesma, no que eu ia vestir, em como eu ia apresentar, no que eu ia falar. São horas gastas com o ego, né? E com nossa imagem, né? Com Nossa imagem. imagem social, enfim. Então são todos os atributos, Perfeito. os ornamentos do ego que, quando a gente nasce e é condicionado na infância, a gente não tem nenhuma capacidade de se defender disso. Uhum. A gente simplesmente bebe dessa fonte e absorve isso por ressonância, por modelagem. E quando vê, a gente está domesticado e civilizado dentro de uma cultura que há 10 mil anos vem inflacionando o ego. Aham. E vai nos desconectando do ser. Sim. Ou seja, esses dois movimentos vêm acontecendo com maior velocidade nos últimos 300 anos, eu diria, depois da Revolução Industrial. E agora também num salto absurdo com tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, né? Principalmente dos 15 anos para cá, né? Então, e daí são as armadilhas do ser humano que está caindo nas próprias armadilhas que se constituiu, né? Uhum. E eu acho que o movimento... Vocês, né, esse próprio podcast vem como um movimento que acho que em alguns lugares está acontecendo já faz tempo, Uhum. de revisar o modelo de vida, né? A gente não vai conseguir... Tem algo que precisa ruir mesmo. E eu acho que tem algo dessa estrutura egóica da sociedade mesmo, que não só do ser, né? Mas que se identifica com todos os referenciais do ego. Eu acho que esse é o salto necessário para a humanidade. Uhum. Sem isso, a gente não vai conseguir mudar. Porque não é uma questão bem... Vamos dizer... Por mais que a sociedade esteja isso ou aquilo, a questão sempre é como é que eu me relaciono com essa sociedade. Né? Uhum. Então, se a sociedade está cada vez mais identificada com algumas questões, ainda assim tá, mas o que eu faço com isso? Uhum. E como é que eu me relaciono com isso? E como a mudança está sendo muito rápida, e cada vez mais rápida e mais caótica, o mundo fica mais caótico, enfim, tem uma hora que eu acho que o ego não vai... O ego da maioria das pessoas, da maioria das pessoas entra em tilt, em crise. A famosa crise existencial é o quê? O ego não dá mais conta. Uhum. E a alma está batendo na porta para chegar, sabe? A alma barra ser, né? Aqui a alma eu uso como uma alusão do que a gente chama de alma, não necessariamente algo espiritualista, nada, mas assim, algo a mais, algo além que eu sinto em mim que vai além, que não é mais só esse ego, né? Então, acho que nós todos estamos sendo confrontados a fazer essa mudança. Eu fiz essa mudança forçosamente aos 37 anos, quando eu passei por um trauma muito grave. Fiquei muito doente, e ali a minha estrutura não dava conta mais. Então, e daí que eu descobri as terapias de processamento de memórias que vieram a impactar radicalmente a minha vida. Mas ali começou um processo realmente de reforma do ser, que eu chamo, uma reforma profunda que invariavelmente passa por se defrontar com esse ego, com o que você achava que era importante, enfim, quando vê você já não acha tão importante e começa a achar outras coisas importantes, né? Perfeito. Começa a ressignificar o que é realmente relevante dentro da nossa história. Quando eu te conheci, isso foi uma das coisas que mais me causou assombro. Essa perspectiva da reforma do ser e como que essa reforma se dá. Você mencionou da morte, aí tem a nossa morte na nossa vida, a morte da sociedade que a gente está construindo, é algo que acontece em várias dimensões diferentes, das quais a gente faz parte e que a gente é também. E isso foi transformador para mim, assim como foi para o Gabriel, porque até aquele momento eu imaginava que tudo era muito grave e muito sem solução. Eu não imaginava que ao longo dessas centenas de milhares de anos e mais esses 10 mil anos de acúmulo de sabedoria e cultura dentro do ser humano, a gente tivesse dentro de nós a nossa capacidade de fazer essa reforma, sabe? Perfeito. E o quanto que essa reforma pode acontecer rapidamente. Uma pessoa pode melhorar de um dia para o outro.
É absurdamente Em minutos, diferente. eu diria. Em minutos! Então isso é um salto, é uma virada quântica, assim, a gente poderia dizer, assim, do conceito também do quântico, é um salto, é um shift, Aham. É. né? Quando esse shift acontece, pum, virou e não desvira mais. Isso. Não tem volta. Não se Vai, desvia. não volta. Então, em vez de anos de sofrimento, ou anos de tratamento, é realmente uma abordagem, né? Que daí eu acho que realmente a gente falou de 10 mil anos que a sociedade o ser humano vem se desconectando da natureza, e vem cada vez mais se hipertrofiando, inflando o ego. E isso é o que tem gerado muitas coisas boas do mundo também, porque o ego também impacta. Ele é prático, mundo. né? Mas a gente também está lidando com os efeitos colaterais da cegueira do ego, né? Que todas as questões climáticas e a epidemia de transtorno mental, sofrimento mental que está vindo avassalador e exponencial. Aham. Exato. Isso é horroroso? Pois não, nem tanto, depende, né? Porque eu falei, quando a gente estava falando, hoje o meu trabalho todo, e o nosso trabalho, eu diria, para mim parece como fazer sentido e trazer sentido para essa crise. Porque a maioria das pessoas vai ser atropelada, e se já não foi atropelada, pelo menos uns 40% já foi atropelado pelo mundo. Estatisticamente, sim. E os outros 60%, pelo menos mais uns 40%, vai ser atropelado nos próximos 10 anos. Todo mundo praticamente vai ser atropelado em maior ou menor grau. Então, como é que você se restaura, se reforma, renasce? O que precisa morrer e mudar? Então, eu acho que coletivamente a gente vai precisar passar por isso, vamos dizer, individualmente, muitas pessoas vão passar por isso, vai chegar num momento em que isso vai ter que ser algo coletivo, né? E que um vai contando para o outro. Ou seja, eu acho que a gente vai passar por milhões, ou espero, né, que a gente passe por milhões ou bilhões de jornadas do herói, onde cada um vai ter que ser o herói da sua própria história nessa reforma interna. E a gente vai precisar de tecnologias que promovam essa mudança rápida e eventualmente em minutos, ou pelo menos poucas horas. E eu acho que essas tecnologias, sabemos que essas tecnologias já existem. Portanto, a dificuldade não é que não existam soluções boas o suficiente para fazer esse grande shift da população, da sociedade. A questão é divulgar isso, ou poder dar acesso a isso, entendendo que também tem forças da sociedade que se opõem a isso. Que poder. Porque um mundo que não opera no ego, é o ego que consome. É a minha parte egóica que precisa de muitas coisas que, eventualmente, se eu tiver no ser, quanto mais a minha consciência estiver elevada, menos eu vou dar bola para as coisas do ter. Exato. Então, isso coloca em xeque coisas muito importantes do capitalismo. Né? De todo. Inclusive a maneira como a indústria desenhou o modelo de negócio dela. Exatamente. Vou dar um exemplo, que a gente falou de ketamina um pouco mais cedo, vou dar um exemplo da minha experiência de ketamina, que começou em uma conversa com o Diogo, inclusive. Na verdade, começou num primeiro contato que eu tive na Inglaterra, num intercâmbio que eu fiz em 2015, enfim, há muitos anos atrás, mas que depois reviveu bastante naquela conversa que eu falei, que mudou bastante o meu rumo, minha trajetória profissional. E de lá para cá, eu tenho, dentro da dor, né, foram mais de 200 pacientes com fibromialgia, que a gente fez algumas sessões, normalmente ali um protocolo de 4 sessões de ketamina em dose micro dose, e existe um confrontamento, né, do ego durante isso, existe uma dissociação, enfim, não é um tratamento muitas vezes prazeroso, às vezes pode ser desafiador e doído, doloroso, mas com resultados maravilhosos ali. Dentro desse N ali, esse número de 200 pacientes, 8 em cada 10 pessoas com fibromialgia ficam sem o sintoma de fibromialgia depois de 4 sessões. O que é quase uma cura? Posso chamar de cura? Quase um milagre. Exatamente. Exatamente, pode chamar de cura porque é a cura, né? A resolução sem a volta, sem a recidiva do quadro, né? Sem a recidiva do quadro. Claro. Tem uma lesão de menisco ali no joelho, vai continuar doendo, mas dói ali.
Não é mais aquela dor inflamatória do corpo inteiro, aquele negócio angustiante, que acorda com dor, que dorme com dor, que dói o cabelo, dói o pé. Essa hipersensibilidade, que muitas vezes ela está associada a uma mente ali que está viciada, em palavras mais simples, né? Uma rede neural de modo padrão que está acostumada a viver e replicar o sintoma doloroso há anos, Virou isso padrão, ali né? muda. Esse padrão shift. muda, esse shift muda Esse é o shift. de uma maneira muito rápida. E é claro que isso foi descoberto, que a indústria farmacêutica não é besta e faz. Existem tratamentos como o Spravato, por exemplo, que é uma molécula muito semelhante à da ketamina, com custos imensos. Estamos falando ali de 60 mil em 2 meses de tratamento. E o tratamento com a ketamina é uma fração disso, né? E com resultados muito semelhantes. Então, Melhores, na verdade. Melhores, na verdade. Podemos falar que melhores. E com certeza melhores. E uma fração desse valor. Então, a gente muitas vezes não está acessando essa tecnologia que já existe, desde a década de 80, inclusive, justamente porque está difícil transformar isso em dinheiro. É. Como é que eu vou transformar um processo que te tira da fibromialgia em 1 mês, né? Em 8 em cada 10 pacientes, te tira disso em 1 mês? Como é que eu justifico isso a longo prazo? Exatamente. Não é à toa que os pioneiros de ketamina são russos. São russos. Então, eles já sacaram toda a história, porque na lógica do comunismo lá, enfim, aqui eu não estou defendendo A ou B, mas assim, na lógica de lá, o que a gente precisa achar alguma coisa que resolva, que seja barato, para maior número de pessoas. Exato. E então, só que eles não divulgam muito para o resto do mundo, eles têm uma cultura muito interna, né? E eles são muito ousados, né? Enfim, mas eu concordo com você, assim, Então, acho que o desafio que a gente tem como sociedade é encontrar meios onde as coisas consigam ficar de pé, né? Aqui eu não quero o mal da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem um papel fundamental nesses últimos 100 anos da humanidade, tudo que a gente teve de benefício em relação a isso. Mas também tem algumas distorções nesse modelo. Né? E para a indústria farmacêutica, quando ela encontra algo que cura, geralmente isso custa muito dinheiro, né? Talvez a exceção aqui seja o antibiótico, né? O antibiótico, a pessoa pode morrer, daqui a pouco não morre, e custou ali algumas centenas de reais, vamos dizer assim. Alguns antibióticos, mas aí que tá, se um antibiótico, uma bactéria altamente resistente, só tem aquele antibiótico vai ser muito caro. Então, é uma questão de mercado, né? De disponibilidade, enfim. Só que eu acho que o nosso desafio como sociedade, e aí que eu tenho investido muito no meu tempo, é como ter algo curativo e de baixo custo. Né? Ou eventualmente até de graça. O que seria de graça? Né? Seria, enfim, disponível no SUS, ou disponível... Né? Eu, se fosse ministro da Saúde, daria um jeito de colocar foco, né? Ketamina no SUS, né? Assim, não só a ketamina, mas como exemplo. Como né? exemplo, sim. Terapia de processamento de memórias, eu treinaria. São 15 mil psicólogos que existem na rede pública. Um treinamento de terapia de processamento de memórias bem feita, 40 horas. 40 horas, não estamos falando de 4 anos. Não, sabe? Então, treina esses psicólogos com a tecnologia mais a tecnologia de cura mais resolutiva que tem. Claro. Por que eu vou usar uma tecnologia da década de 40, ou 30, ou 70 que seja? Mas eu faço TCC, que é a terapia que mais tem evidência científica. Sim, é que mais tem evidência científica de que ela é uma terapia meia boca. Olha, são milhares de... Chocante, hein? Chocante. São milhares de estudos dos acadêmicos mostrando que é uma terapia meia boca. Que em 12 semanas melhora a depressão em quem? 50%. Não estamos desonrando o papel que Beck e Ellis e companhia fizeram. Foi um grande avanço. A psicologia foi revolucionada pela TCC, que trouxe ciência, trouxe uma série de contribuições. É importante, claro. E impactou favoravelmente milhares de pessoas. Assim
como várias tecnologias da década de 70 e 80 impactaram, só que, ok, teve um... Qual é o avanço disso, né? Qual as é o coisas próximo passo a avançaram, partir então, disso? assim, e hoje é quase uma covardia se você pega as terapias de processamento de memórias, como a IM, como o Psydelic, e coloca... Né, a gente não tem dados científicos ainda para mostrar, mas todos os terapeutas que faziam TCC, por exemplo, né, e se transformaram em terapeutas de processamento de memórias, dizem, né, gente, eu estava ali, eu estava na época da pedra lascada, praticamente agora eu tenho um raio laser aqui na minha frente. Então, é muito diferente. Então, eu acho que todos os pacientes têm o direito a saber disso, a receber esse tipo de terapia, né? E eu vou corroborar com essa tua fala, de novo, entendendo o papel da indústria, inclusive a indústria patrocina nós. Não, é Mas não importante. nos silencie. Mas não nos silencie. Mas acho que existe, e também da TCC, como ferramentas de construção de como a gente vê a saúde mental hoje. Mas eu concordo contigo que quando a gente começa a entender que... A nossa audiência, as pessoas que estão fazendo delírio de influência acontecer, são pessoas que estão com esse mesmo sentimento de que a gente vive despiorando pessoas. E está despiorando. E, inclusive, esse é um termo que o Diogo falou pela primeira vez e eu me apropriei dele. Me apropriei mesmo. Aprendi de um paciente meu que me falou. Não, tô nem aí. Eu uso bastante ele. Porque é verdade, porque a gente faz muito isso. E porque a gente, de novo, tá consumindo esse conhecimento, essa inteligência que está começando a ficar ultrapassado. E as pessoas estão sentindo falta disso. E quando as pessoas entram em contato com técnicas como Psydelics, por exemplo, processamento de memórias, enfim, psicodélicos, né, como a ketamina, é tão revolucionário para o terapeuta e para o terapeutizado que realmente é um caminho sem volta. E aí você percebe que, puxa vida, cara, onde é que isso estava durante toda a minha formação? E as evidências, você falou que não tem dados concretos ainda, mas primeiro que as evidências estão vindo, né? Nas nossas conversas, nas nossas inquietações, mas ela também é uma evidência de dia a dia, de ver um paciente que na sua frente queria se matar e em 45 minutos já não quer mais. A evidência científica já está bastante boa para EMDR, que é uma técnica, a técnica de processamento de memórias mais bem estudada, e daí tem centenas de estudos mostrando que ela não é meia boca, que ela é muito boa. Muito boa. Com impactos realmente significativos. Mas também é importante saber que algumas outras técnicas não tão bem estudadas cientificamente já suplantaram o MDR. Então, o MDR é o equivalente ali da década de 89 que surgiu. Vamos dizer, uma tecnologia da década de 90, 2000, né, que impactou e que avançou. Essa tecnologia ainda básica do processamento de memórias pelo MDR ainda não mudou muito. Então, mas vieram outros modelos que avançaram. E o Psydelic, né, que antes era a abordagem integrada da mente, as duas coisas ainda existem separadamente, mas são um pouquinho diferentes no modelo de acontecer, no modo que elas acontecem a terapia ali, mas os princípios são os mesmos. Eu quero retomar o princípio básico que você trouxe, né, Maria Clara, que é, ok, vamos dizer então que o ser humano vem adoecendo gradualmente há 10 mil anos, e principalmente talvez nos últimos 100, 200 anos, ou quem sabe mais ainda nos últimos 30 anos. Mas o que a gente está usando de recurso de cura tem 3,8 bilhões de anos. É a tecnologia já embarcada no nosso organismo. Sim. Isso é de uma potência, de um esplendor que uma vez bem explorado, né, bem aproveitado, coloca no chinelo, né, o adoecimento mental desse tempo, né. E acho que esse, para mim, o insight principal que veio da IM, da Psydelic, tem a ver com essa raiz da biologia. Exato. Né, e a medicina é um ramo da biologia. A psicologia é um ramo da biologia, a neurociência é um ramo da biologia. Perfeito. Muito evoluiu à medida que a gente foi reentendendo a neurociência, né? À medida que a gente foi entendendo onde é que essas conexões acontecem, como elas acontecem, ficou mais fácil entender terapias que pudessem ser mais eficientes.
Isso. E essas terapias incluem um contato muito profundo com o corpo. E se tem uma coisa que o sistema nervoso é bom, é de relacionar com o corpo inteiro, né? Aham. Então, porque ele está em todo lugar, ele é integrador de toda a experiência, né? É ele que integra toda a experiência, recebendo e levando informações e ações. Então, essa visão mais ampla também de neurociência, que inclui o sistema nervoso autônomo, né? Que inclui essa relação psiconeuroendocrinologia, imunológica, né? Essa maestria de informações que a gente tem no nosso organismo, né? E esses recursos, né? Então, eu diria que, em essência, a chave, né, de cura dentro do Psychedelic, da IEM, que eu entendo, sem falsa modéstia, que são as terapias de processamento mais avançadas e mais rápidas de cura, a base está em acionar os mecanismos intrínsecos do organismo humano de cura. Sim. Né? E para isso precisa deixar de lado o ego. Sim. Né? Transitoriamente o ego fica lá jogadinho, um pouco bobo para o lado, assim, meio soltinho, e daí o processo de cura acontece, e ali, depois que faz o shift, você não volta ao modelo original, né? Uma mente que se expande não volta ao seu tamanho original. E depois que se descobre isso, né, é difícil realmente não querer mais, né? Eu percebi que enquanto eu buscava muito me conectar com os meus pacientes, ouvi-los com atenção e saber ser responsiva a eles, todos esses esforços me levaram a aprender coisas muito interessantes. Porém, esse cenário que a gente imagina que é o único possível, em que você está conversando com o paciente, nesse cenário, a gente está lidando com bastante do ego do paciente, porque ali a gente está usando recursos de linguagem que tem uma estrutura própria, uma narrativa própria, um propósito próprio. Quando a gente está conversando, a gente argumenta, a gente tem intenção. E aí, quando a gente fica restrito a esse momento em que você vai... A única coisa que você pode fazer pelo seu paciente é conversar com ele, vou colocar assim. A gente acaba lidando com muita resistência do paciente. O trabalho é lidar com resistência. Isso é muito cansativo para o profissional e para o paciente, além de ser pouco proveitoso mesmo. E acaba ferindo um dos princípios dessa melhora que a gente está discutindo aqui, que é essa integração. Porque eu vejo que é como se a gente tivesse, assim, até como médicos, o modelo da bactéria é maravilhoso, né? Você encontrar uma causa que não faz parte daquele organismo, retirar essa causa, e aí o organismo fica saudável. Existe um problema a ser retirado. E quando a gente fala de mente, essa lógica não se aplica. Não existe algo que precisa ser retirado. É justamente o contrário. A ideia é a integração daquilo. É algo que não foi devidamente processado, que aí se tornou... Esses termos que eu até já... são esses os termos mesmo, né? Se torna ali uma assembleia de neurônios que contém um momento da sua vida, que dispara e te faz experimentar aquele momento de novo e de novo. Essa assembleia, primeiro que não existe possibilidade de você retirar aquilo cirurgicamente. Que é uma fantasia, né, de filmes e de livros. Mas mesmo que haja essa possibilidade, talvez tecnicamente até há. Mas vale a pena você apagar as memórias? O aprendizado? Porque você tem tanto para tirar e minerar daquelas memórias de dor para trazer o aprendizado disso ali, né? Então a questão realmente não é de retirar, mas é transformar, né? Daí o que não faz mais sentido vai ficando no passado. Fica no passado. E tá lá, e eu ainda sei que ela tá lá. Mas realmente o que a gente faz disso, né? Para mim é muito essa ideia de minerar o ouro, sabe? Sai o barro, você fica com aquele ouro. E aquele ouro vai ficar para sempre para você, né? Então, quanto mais a gente aprende a minerar, mas a gente vai descobrindo outros, não só ouro, como outras pedras preciosas dentro de nós também, né? Mas enfim, acabei te atravessando um pouquinho ali, né? Era isso mesmo que eu gostaria de dizer. Eu acho que foi um bom complemento. Então, mas é interessante isso que você trouxe, né? Que não é realmente uma bactéria de fora. É algo que faz parte da nossa história.
Tem uma frase que eu gosto muito do Krishnamurti, né? Que é: nós somos sequências de memórias reagindo ao presente. Uhum. E essas memórias, aqui é um acréscimo meu, elas estão organizadas em histórias. Uhum. Às vezes histórias mais fragmentadas, situações traumáticas, enfim, com distorções, né, com cenas, né, que tem uma proporção muito grande, enfim. Mas, na essência, quando a gente está reagindo ao presente hoje, tudo vem do nosso passado. Uhum. Né? É um pouco ingênuo, e essa é uma das ingenuidades da TCC, por exemplo, quando quer mexer só nas crenças, principalmente, e as crenças são fundamentais. E realmente, se você consegue realmente mexer na crença diretamente, ela pode impactar, obviamente, muita coisa da vida da pessoa. Mas ela está mais no telhado, né? Essa crença está mais no telhado, não está na fundação. A melhor maneira de mexer na crença é mexer na fundação. Uhum. Né? E é aí que entra o trabalho corporal, o trabalho emocional e das memórias. Então, essas crenças, elas foram geradas, seja qual for a crença que você tem distorcida sobre você, ela foi gerada no passado. Uhum. Né? E aí é uma discordância das escolas, né? Porque no cognitivismo diz, não, a causa do problema é a crença distorcida. Né? E a crença central distorcida, principalmente, né? E quem trabalha com processamento de memórias, não, a causa, o que gerou, inclusive isso aí, foi o que aconteceu na sua vida. Uhum. É a causa, pelo menos a causa primal, né, primária. Mas eu acho que a gente consegue mexer de maneira mais profunda, que eu vejo transformações mais profundas, onde as pessoas realmente são, uau! Eu vejo por terapia de processamento de memórias. Tem uma terapia cognitivo-comportamental mais avançada, que é do David Burns, que é chamada TEAM. Uhum. Porque ela envolve outros aspectos importantes que tem a ver com o que daí você vai ver que ela não é uma terapia só cognitivo-comportamental. Porque na base ela faz a definição do Psychedelic, né, que eu chamo que é um encontro de cura, porque é um método de cura pelo encontro humano. Uhum. É o encontro do ser humano inteiro com o ser humano inteiro do outro. Uhum. Né? Que não é só fala. Né? Como você falou, eu estou aqui falando com meus pensamentos e trocando pensamentos e tal. É o encontro de um ser humano inteiro com o seu ser humano inteiro. Né? É mais do que o Jung falava, né? Ele falava assim, estudo de todas as técnicas, domínio de todas as abordagens, enfim, mas quando encontrar um ser humano, seja somente uma alma encontrando outra alma, né? A gente pode ser a alma, lá ele estava querendo falar do ser, né, do self, que seria o ser completo. Mas realmente, é o nosso ser completo, de corpo, emoção, coração, conexão, olho, alma, intuição, conhecimento. Tudo isso, lógica, tudo isso envolve, tudo isso inclui esse encontro humano, né? Enfim, então acho que eu acho que esse o momento da humanidade pede pelo resgate do encontro humano. Uhum. Né? Porque a desconexão hoje está tão grande que isso está por trás dessa epidemia toda aí de saúde mental, né? Que vem vindo avassaladora, né? Avassaladoramente. Todo mundo foi avassaladoramente. Gente, avassalador. Eu me perdi nessa. Uhum. Nunca mais vou usar essa palavra no podcast. Vai ficar traumatizado. Uma experiência avassaladora é o quê? Mas o mente não dá pra botar. O meu cérebro não deu conta dessa. Do avassaladoramente. Agora alguém conseguiu. Alguém conseguiu. Uhum. Não, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu estava estudando um pouco de terapia de aceitação e compromisso com o Stephen Hayes, e ele fala isso, que esse momento em que a gente está das terapias, tem a ver com as pessoas que estudaram terapia cognitiva comportamental e receberam bem esse criticismo de você estudar o comportamento fora do seu contexto. Ele sempre fala isso, contextualize em vez de patologizar. Contextualize, não patologize. Então, qual que foi a função que aquilo teve em algum momento
para aquela pessoa. E, inclusive, até quando a gente vai querer que a pessoa abra mão disso, né? Qual que é o custo disso para aquela pessoa? Como que a gente pode proteger ela? Como que ela pode se sentir segura enquanto ela abre mão disso aí que foi tão importante para a sobrevivência dela? Quero ouvir uma outra coisa de você. É o seguinte. Quando a gente vai ter essa conversa aqui, essa conversa flui super bem. A gente sabe do que a gente está falando, a gente entende até as bases da neurociência que tornam isso aqui tudo inevitável, vou colocar assim. Existe uma preocupação nossa com os processos subjacentes que geram sofrimento e não apenas com as categorias de sintomas que as pessoas apresentam. Uhum. E a minha dúvida tem a ver com quando a gente traz isso, por melhor que a gente saiba que realmente a gente enfrenta uma certa resistência de muitas pessoas, inclusive de pessoas que trabalham com saúde mental, sabe? Como lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa é entender que isso é normal. Uhum. É absolutamente normal, inclusive porque essa lógica do ego opera nessas pessoas, e opera na sociedade como um todo. Uhum. Né? E operava até a gente ter a reforma do ego e depois saber como é que é viver com isso, um novo modelo interno de experiência da vida, a gente está preso nessas armadilhas, está apegado. Né? O que a gente construiu, fez, investiu. Mas eu fiz 10 anos de formação nisso aqui, há 20 anos que eu uso isso aqui e vejo que funciona. Isso, claro, funciona. A máquina de escrever funcionou durante muito tempo. Se pegar uma máquina de escrever e escrever com ela, ela vai funcionar ainda. É claro. Sim, mas se eu quiser passar uma informação para o Japão, hoje eu não vou escrever uma carta e vou botar num pombo, entende? Correio. Você pode fazer, mas Vai ser... não tem pra quê. Não, foi um avanço absurdo quando foi. Mas não tem pra que continuar. Mas agora você vai lá e se bobear, escreve ou manda um vídeo, manda um áudio para o Japão, né? Uhum. E chegou lá em 1 segundo. Então é simplesmente... mas assim, é natural, uma das coisas que no Inside Eric, né, nas sessões mais avançadas ali, o objetivo dessas sessões é mexer nessa estrutura do que eu chamo do sistema operacional, né? Uhum. Que está comprometido por um condicionamento muito antigo, né? E de um investimento. É natural ter o apego a algo que eu estou usando há tanto tempo, né? Não é todo mundo que muda tão rapidamente. Na tecnologia a gente adota muita coisa fácil, né? A tecnologia, né? Aí a inteligência artificial entrou numa velocidade absurda, porque você vê que é tão melhor, né, que você já adota, você não sabe como é que é o mundo, nem lembra direito como é que era o mundo antes disso. Como é que eu vivia sem isso. Né? Só que quando se fala da nossa profissão, que a gente investiu tanto tempo e dinheiro, daí tem uma falácia, né, chamada sunk cost, né, do custo afundado. Né? A gente investiu demais nisso aqui. Agora você está me dizendo que isso aqui tem uma outra técnica aqui, que você aprende em 40 horas, que é melhor do que eu estudei durante 10 anos ou 5 anos, que eu pratico há 20 horas. Tem. E essa é uma verdade. E a verdade geralmente vai cutucar. Ela causa um desconforto, né? Então, a gente também pode olhar com compaixão para as pessoas em relação a isso, não como superioridade ou soberania, que eu não estou querendo ser o mais ou menos. É simplesmente entender que é uma área que as pessoas já investiram muito, portanto, estão apegadas, estão identificadas com aquilo. Eu sou o terapeuta cognitivo-comportamental. Eu sou um psiquiatra do toque, do tratamento farmacológico do toque, depois com cirurgia, não sei de onde. Com a neurocirurgia. Então você fica tão identificado com aquela carreira, então tudo você vira aquilo, né? Então, e esse é, né, de novo, a definição do ego. Uma das grandes questões aqui, quando a gente está falando do ego,
tá? A hipertrofia do ego, a inflação do ego, a identificação com esses elementos do ego, né? Então, é compreender que todo mundo tem o seu tempo também. E daí tem um movimento, né? Aquele coisa dos early adopters, né? Tem os criadores, Exato. tem os early adopters, né? E vai ter um certo momento em que mais gente vai acontecer, vai saber, vai vivenciar, e daí vai ter um tipping point, né? Exato. O ponto de virada, que daí, olha, se você não adotou, você está ficando para trás. Exato. Hoje, quem não está usando a AI para alguma coisa, já está Já para está trás. atrasado. Né? Esse tipping point da AI aconteceu muito rapidamente. Mas Em para as algum- terapias é normal, aliás, na verdade, o tempo médio de uma nova tecnologia, desde inventada até impactar o mundo, é 17 anos. Todo o tempo de acontecer o processo. Não estou dizendo de uma molécula que foi criada lá. Não, depois que ela foi para o mercado, assim, em média. Claro, é que a indústria farmacêutica é um pouquinho diferente. Depende do... Né, porque o marketing realmente Não, é para... mas é verdade, até o tempo de você fazer estudo, fase 1, fase 2, fase 3, isso ir para um livro-texto ir para a sala de aula, da sala de aula a pessoa se formar e começar a executar, vai 2 décadas. Na indústria farmacêutica, se a gente considerar isso aí também esse tempo. Mas eu diria que na psicologia mais tempo. Eu já acho que já li alguma coisa sobre. Aliás, acho que basta ver o MDR. Foi criado em 1989 para estresse pós-traumático. O primeiro estudo mostrou evidência clara de que era muito superior a qualquer outra coisa que já tinha vindo dentro das terapias, né, assim. Só que hoje, 20 anos mais tarde, 20 e poucos anos mais tarde, né, levou um tempo até aparecer. Enfim, eu estou falando do primeiro artigo. Assim, as formações já existiam antes. Sim. Quando começou a ficar mais... Mas, enfim, agora fiquei na dúvida. 89, o primeiro artigo da Francine Shapiro, se não me engano. Mas, então, levou tempo. E até a Oprah e o Príncipe Harry dizerem que o MDR é muito legal e impacta muitas pessoas, que foi há poucos anos atrás, foram 20 e poucos anos. Então, leva tempo. Então, aqui a gente... vai continuar esse processo aqui, porque daqui a 10 ou 15 anos, quem sabe, a maioria das pessoas saiba o que é. E aí tá começando a ficar ultrapassado e tá vindo outra coisa. E vai vir outra coisa. E eu acho a vida é assim. Né, e eu acho que, juntando com uma outra coisa que está voltando, né, que é uma tecnologia de cura muito impactante, que é, né, todo o arsenal terapêutico de psicodélicos, né, que é um tema que a sociedade está começando a trazer, e eu, esses dias, tive um insight, não sei se é um insight ou se é um vislumbre do futuro. O Tim Larry, né, que foi o cara de Harvard, o psicólogo de Harvard, que trouxe forte a história da psilocibina, o cogumelo mágico, né? Ele foi muito fortemente contra, né, o establishment, isso aqui que vai mudar o mundo, enfim, né? E daí, toda a revolução da década de 60, enfim, né? Só que foi tão forte, né, que o rebote também foi muito forte, né? Classificaram essas substâncias curativas como proibidas, né? Eu acho que daqui a uns 50, 100, 200 anos vão olhar para esse fenômeno como olharam para Copérnico. Entende? Ele sacou que a Terra... A Terra que estava... No Egito já se falava de Terra redonda. Isso, exatamente. Não que tenha sido o primeiro, exatamente, mas no mundo dominante, ocidental, na Harvard de então, né, foi ele que disse, gente, é a Terra que vão... A Terra não é o centro do universo, né? Mas aí o que fizeram? Botaram ele numa fogueira, mataram. Exatamente. O que fizeram com o Tim Larry? Mais ou menos perseguiram, isso. É verdade. Então, já com menos violência, assim, mas de certa maneira isso... Então leva um tempo, e ele assim, quanto tempo levou para a humanidade aceitar, ou pelo menos para a maior parte da humanidade aceitar que a Terra não é o centro do universo e que o Sol não gira, e que a Terra é redonda, que ela gira ao redor do Sol, né? Levou muito tempo para isso, né? E ainda até hoje não é todo mundo que Sim, porque você está falando de mudanças culturais que têm raízes profundas, né? Inclusive no status quo. De novo, a gente fala assim, talvez muitas mudanças do que a gente está conversando aqui, elas vão precisar mudar o status quo, e isso é um pouco complicado mesmo de acontecer, porque
profundo, né? Então, mas esse status quo, acho que está acontecendo agora, e a AI vai vir, tá vindo todo mundo falando sobre, ok, dessa vez, sinceramente, a tecnologia vai impactar milhões de empregos e impactos. A gente vai precisar se adaptar, daí de novo a biologia darwiniana, né? Pressão seletiva, uma pressão seletiva avassaladora. No nível de Covid, só que vai ficar para sempre, né? Para sempre. Tá aí e não vai voltar. O Covid foi embora e se reajustou, né? Mas é como tem esse AI na sala, o bode na sala tá aqui, né? Então ele tá vindo, né? A necessidade dessa reforma individual e coletiva, ela é tão premente que eu acho que um palpite, né? Ou talvez uma prece, uma torcida de que, gente, a gente vai precisar lançar a mão dessas tecnologias de cura rapidamente, senão vai pro brejo. Vão pro brejo. Mas sabe que vocês falaram uma coisa? Eu vou dar uma visão não saúde mental, tá? De não psiquiatra. Eu não vejo essa identificação com a técnica acontecer em outras áreas da saúde. Eu não consigo imaginar um médico que trabalha em dor, o paliativista, falar assim, não, eu só trabalho em dor com toxina botulínica. Exato. Eu sou toxina botulinicista. Não, cara, ou então eu só trabalho com imunobiológico, eu só trabalho... Não, quando as coisas novas vêm, cara, a galera tá ávida para adotar. Então, mas aquilo que o pessoal da saúde mental tanto repugnava, que era o preconceito em relação à saúde mental, os problemas da saúde mental, eles mesmos estão fazendo contra eles. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Parece que as pessoas estão com preconceito em relação a esse novo e absolutamente acomodadas dentro desses processos antigos. Não todos, obviamente. De novo, né? Acho que muito desse movimento, desse manifesto que a gente levanta com o delírio, ele é uma resposta a essas pessoas que estão falando sobre isso e estão fazendo parte dessa comunidade que a gente está construindo, sabe? Mas... De novo, acho que vem do espaço de preconceito, sim. Eu diria que é um preconceito que... Não porque é um preconceito, simplesmente porque é um preconceito, porque na saúde mental, principalmente na psicologia, tem uma trama, né, que eu chamo, que é uma relação com o criador da técnica, quase como uma religião. Então talvez não seja preconceito, já tabu, uma coisa mais... Eu vou dizer, como é uma reação, uma resistência, como se você falasse da sua religião, ou do seu time de futebol. Isso é complexo. É nesse sentido, de que eu sou parte dessa comunidade, organizar na cadeia. E estamos identificados com essa comunidade. Então, se eu sou freudiano, se eu sou do Reichiano, ou se eu do Beck, e a mesma coisa pode acontecer com alguém do MDR, pessoal do MDR, às vezes fica brigando com o pessoal do Brainspotting, que fica brigando com o pessoal da experiência somática. No Brasil, eu vejo as pessoas mais abertas, um pouco mais abertas. Então, na verdade, sim, se eu me relaciono com o conhecimento, com essa avidez, com essa curiosidade, e com uma postura científica, que se vem algo melhor, eu vou usar, ótimo. Né? Mas se eu tenho uma relação de dívida, de quase assim, ou de religiosa, com essa história, né, apegado com essa história, eu vou querer ficar brigando, dizendo que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, ou de que o cristianismo é melhor que o judaísmo, ou que é melhor que o budismo, enfim. Daí fica essa briga. Então, é a relação religiosa. Não é uma briga racional. Longe ela disso. Não é. Então, é por isso que precisa ser respeitado também, porque é o lugar a partir de onde a pessoa está se relacionando com o conhecimento, ele ficou com o ruído, com essa embocadura de identificação meio religiosa. É um viés. É um viés do ser humano, da mente humana. Paradoxalmente, é um viés da mente humana, concordo que é paradoxal, que a psicologia caia tão frequentemente num viés psicológico, ou seja, não tem o self-awareness, a autoconsciência desse processo, né? Eu acho isso paradoxal. Mas também eu acho paradoxal, no processo do autoconhecimento, que é a mente que cria resistência para a própria evolução dela.
Então, paradoxos envolve... A gente está cheio de paradoxos na nossa vida, enfim, e nós criamos os nossos... Eu digo assim, eu também tenho Isso é os curioso. E interessante, né? São os pontos cegos, então... o que é um ponto cego para mim, eu não enxergo. Né? E acho que um dos grandes benefícios do autoconhecimento é realmente enxergar os pontos cegos. Né? Aqui trazemos também Kahneman, né? A história do que eu não sei. Né? Que é uma postura que envolve um orgulho deixado de lado. Né? O não sei... O não sei é difícil. Né? Então, o ter a razão. O ego quer ter razão, quer ter razão. Então, de novo, são esses pilares do ego se sustentando, né, e se alimentando e brigando com os dos outros. Né? Então, e daí isso gera um drama. E o drama hoje, para mim, é a coisa que mais engaja. Gera drama. Você quer engajar, que é drama. Né? O engajamento de qualquer rede social, na verdade, tá drama, ver, né? é o drama. Né? De novelas. Inclusive o fato do avião ter atrasado hoje gerou um draminha nos stories e deu repercussão. O pessoal adora uma tragédia, né? Sim. Como é que é o nome daquele... eu sempre esqueço o nome daquela palavra do alemão lá. Freud, como é que é? É quando você fica feliz. Schadenfreude. É muito bom isso. O sentimento de ficar feliz que alguma coisa ruim aconteceu com uma pessoa ruim. Algo assim. Isso. Isso mesmo. Bom, acho que a gente tá indo para os nossos finalmente aqui, né? Será que a gente tá indo? Veja aí. Em tese, talvez a gente possa começar a pensar nas conversas finais, sim. Certo. Enquanto eu estava escutando você falar, eu lembrei de uma coisa que você mesmo me ensinou também, que tem a ver com medo. Que a gente tem medo de retraumatizar, medo de não tratar o TDAH e a pessoa se envolver em um acidente e a vida dela, sabe? Essas coisas que a gente vai aprendendo. Medo de você não prescrever o estabilizador de humor e a pessoa entrar em mania. Então, a gente é cheio desses medos que fazem com que... eu tenho vários deles. Fazem com que a gente... Primeira coisa... A gente tem medo disso aqui, medo de não intervir e esquece dos perigos da intervenção. A gente fica orientado por esses medos e não faz o que você falou, de perceber se está funcionando ou se não está funcionando e mudar a estratégia de acordo com o resultado daquela intervenção que você implementou. Então, se não está funcionando, por que eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa por 10 anos seguidos, sabe? E o paciente se mantém ali naquela relação com você porque ele também tá morrendo de medo. E cria-se esse cenário pra gente trabalhar e a gente não sair dele por medo também. É verdade. Essa é uma dorminha, tá? É uma dorminha. Porque acho que um dos meus maiores delírios de influência. Porque é delirante isso. Existe uma... a gente associa esses exemplos que você trouxe ali de não fazer uma intervenção como algo... é aquilo que define a minha profissão. Assim. Então, se eu não faço, parece que eu estou pecando contra a minha existência, sabe? Como é que chega uma pessoa sem uma infecção e eu não vou dar um antibiótico? Sendo que muitas vezes realmente a gente não precisa, uma infecção urinária, por exemplo. O cirurgião, que agora a gente está tratando cada vez menos apendicite com cirurgia, mais antibiótico, enfim. Então, existe uma tendência hoje de desprescrição só que parece que a gente está lutando contra a gente mesmo. É tão difícil isso. É uma dor, uma verdade. Parece que a gente se filiou a verdades absolutas dentro da intervenção. E substituir isso por algo sutil. Não substituir, né? Complementar isso em alguns lugares, até mesmo substituir por algo sutil, como a cura pelo encontro humano, é algo que a gente pode escutar e precisa de 15 minutos para assimilar. Sink in, né? Para assimilar. E ir assimilando isso diariamente. É uma coisa que você falando sobre isso vem claramente que ao longo dessa revolução tecnológica industrial, que foi incrível e tem sido incrível, o poder de cura foi ficando cada vez mais distante do ser humano e mais para sua técnica. Para o que eu prescrevo, né? Então, aqui tem um certo resgate do encontro curativo, mesmo, né? Do curandeiro, do curador, né? E que lembremos que, por exemplo,
na psiquiatria, né, pelo menos 75%, o número oficial é 82% do efeito de um antidepressivo, efeito placebo. Exato. Gente. Então são 18%, isso é ciência, bem radical, né? Assim, então, 18%, se você está disposto a ouvir, né, e ver a ciência, o dado, 18% é o efeito do remédio. E ainda parte desse 18%, uma parte porque a pessoa sentiu um efeito colateral que daí aumentou a chance dela, então ela daí inflaciona um pouquinho o seu efeito terapêutico, ou porque ficou um pouco anestesiada com o remédio. Exato. Então, ou um pouco sedada, daí o score do sono melhorou, Uhum. né? Enfim. Mas a gente o poder nosso curativo foi ficando cada vez mais na técnica, algo que prescreve, ou na técnica ou no produto, né? No serviço / produto. Nós somos o produto. E nós somos o serviço juntos no processo terapêutico do Psydelic, com técnica também, com tecnologia também. A gente usa o som, a música, enfim. Na verdade, usa, né? Enfim, a tecnologia é muito bem-vinda, só que o que está sendo realmente resgatado, e aí tem toda uma conversa, inclusive, da própria AI na saúde, Sim. que isso poderia resgatar a relação médico-paciente. Não, eu tenho minhas dúvidas. Se você realmente não entrar no ser, não passar por isso que a gente passou, isso não vai acontecer. Isso é uma conversinha para dormir. Uhum. Mas eu acredito realmente que o poder curativo, né, vem muito do próprio encontro do terapeuta, de um curador, de um profissional de saúde mental que está ali inteiro, exercendo essa lida, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer o Psydelic, eu já cheguei não, tu fez aqui, deixei o paciente e fui ler um livro. Tô admitindo aqui que eu fiz isso. E tem menos resultado. Tem menos. Mas eu passei já por isso algumas vezes também. Passei, inclusive, uma vez na formação, eu estava atendendo uma pessoa e eu não estava conectada com a pessoa, não estava em ressonância com a pessoa. E uma pessoa que tinha passado por um processo já muito profundo comigo, mas foi um outro momento online lá e ela me falou, não foi bom. Eu não gostei. Eu não te senti presente. Olha só. E eu não estava, porque eu estava no ego. Ou seja, eu não estava no ser. E essa ressonância límbica que acontece, é uma ressonância límbica / energética, né? Que é... então, trazendo... Desculpa, você acabou trazendo as questões do medo, eu quero também trazer um aspecto aqui. Eu quero, talvez para finalizar aqui, já que estamos nesse finalmente, trazer algumas mensagens que eu acho que são importantes. Tá no finalmente, mas não tá no finalmente, tá tudo certo. Falaram que a gente tá tranquilo. Tá, falaram que a gente tá tranquilo de horário. Beleza, o que eu quero dizer é que... Então não é mais finalmente, pessoal. Então vamos lá. Desculpa. A questão do medo, tem que abrindo várias janelinhas na minha cabeça aqui. Eu vou anotar. Vamos lá, a questão do medo. A gente precisa ter defesas na nossa vida. A gente precisa ter maneiras de lidar com as coisas. Não dá para ser ingênuo, né? A gente tem ataque, meio campo e defesa, como eu gosto de dizer, né? O futebol replica a vida, né? Qualquer coisa. A gente tem mecanismos de defesa, de ataque. Qualquer bicho tem isso. Psicologicamente, a gente também tem isso. Não ter medo, não ter ansiedade e não ter cautela, eu sou um porra louca. Isso gera problemas. Né? No Big Data que eu fiz aí durante minha fase de pesquisa, ficou muito claro que o melhor arranjo dessa defesa é muita cautela e muito pouco medo. É porque o medo é uma trava, né? E a ansiedade também não ajuda muito, não. Então, a ansiedade e o medo realmente mais atrapalham, mas se eu não tenho cautela, eu acho que é bom ter uma certa ansiedade e um certo medo, se equilibra um pouco. Mas o melhor arranjo é muita cautela e muita ousadia, ou seja, que é pouco medo. E daí a ansiedade, como é que a gente se relaciona também, né, com o futuro, com o incerto, né? E poder ter uma abertura para a incerteza, né? Hoje o mundo tem tanta incerteza e tanta coisa desconhecida, e por isso que está essa epidemia de ansiedade, né? Então, como é que a gente lida com isso? Então, daí tem uma máxima que eu gosto de usar, que é: onde está o medo, é para lá que eu vou, né? Que a gente vê nessa história. Porque o medo é o que me limita.
Então, aonde eu vou que tenho medo, lá que eu tenho um espaço de crescimento. Uhum. Mas eu posso ir com cautela, não preciso ir com Sim. porra louquice. Uhum. E aonde está a dor, é lá que eu vou também. Né? E a dor é onde está o elemento da cura. Uhum. Então, resumindo, né, eu digo que o Psychedelic, terapias de processamento de memórias, são processos de cura, né, e de crescimento. Então, a cura vem do encontro com a dor. Porque, né, então, onde está a dor é lá que eu vou, porque é lá que está a minha oportunidade de cura. Uhum. E onde está o medo é lá que eu vou, que é lá que está a minha oportunidade de crescimento. Uhum. E com isso, né, o fenômeno todo se revela, né, com amor, com verdade e com liberdade. Né? São os elementos básicos. O elemento básico de cura é o amor e a verdade. Então, isso são questões do humano, do ser humano que está ali. São princípios norteadores no processo de cura. Inclusive, né, um cirurgião que está lá operando alguém, de certo, né, se ele está naquele espaço dele ali, o amor pode ser um pouco... A minha mulher era anestesista, né, uma grande anestesista, e uma das coisas que diferenciava ela é a abordagem amorosa com o paciente. Então, tinha um amor que recebia o paciente, e o cirurgião ia com a verdade, com a navalha, né? Um campo de amor e verdade. E isso é o processo da cura mesmo, né? Então, traduzido, né, para vários ambientes, né? Enfim, essa é uma janela que abriu. Perfeito. Agora a outra janela eu já esqueci porque minha memória de trabalho não segurou. Então, você tinha mencionado o medo e a ressonância límbica e a presença. Daí tem, então, o processo de se transformar num curador, eu acho das coisas mais lindas que acontece, que pode acontecer com alguém, com um profissional de saúde mental, um profissional de saúde como um todo. Porque, de certa maneira, né, todo profissional de saúde, se ele for um profissional que saiba lidar com essas questões da mente, né, porque a mente está por trás disso tudo, né? Mas para não me desviar muito, uma das coisas mais belas que acontece nessa trajetória é que a gente vai, à medida que a gente vai se trabalhando e vai se curando junto no processo, Sim. E aí podemos trazer e mencionar a psicanálise. A psicanálise tem esse referencial, né? Lá atrás você precisa passar pela psicanálise, né? Senão você não vai conseguir ser um psicanalista. Eu acho bárbaro esse conceito, né? É a mesma coisa na terapia de processamento de memórias. Você precisa passar por ela para sentir. E aí que é uma coisa um pouco paradoxal. Quanto maior a sua dor, mais você saca o impacto. Quando eu passei por isso, eu estava muito mal, né? Então, realmente, eu fiquei muito encantado com a revolução que a terapia de processamento de memórias trouxe para a minha vida. Sim, o delta de melhora fica mais evidente, claro. Então, agora me perdi um pouquinho. Então, a frase que eu vou dizer é o seguinte: qual é o processo, né? A gente vai se curando junto, e eu diria que a glória maior é quando a gente vai se tornando uma pessoa em cuja presença a cura acontece. Perfeito. Isso significa que a gente está elevando o nosso nível de consciência para um campo amoroso e de tanta ressonância e de tanta abertura para a verdade que a pessoa ela é tomada por aquele campo. E mesmo pessoas que não são treinadas especificamente em técnicas de cura, como é o caso do Eckhart Tolle, né, que é um cara bastante com um nível de evolução de consciência muito alto, né? Sim. Ele fala os relatos dele quando ele encontra no livro dele, né, os livros dele, quando ele narra esses encontros, né, ele fica numa presença tão pura, de tanta compaixão, tanto amor, e aquela pessoa vai falando e ela entra em processamento espontâneo. Ele não tem esse linguajar técnico do que é processamento, mas ele descreve processos e processamentos sem ter falado nada. Então, criar esse campo, né? Eu já tive, mas é um cenário um pouco diferente. Na fase da IEM, assim, teve umas coisas muito incríveis acontecendo, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu só falei 2 palavras no atendimento todo dela de 1h30.
ela começou Oi, tchau. as palavras, ela começou a falar as coisas que estavam acontecendo, né? E eu estava assim, muito sintonizado com ela, essa ressonância límbica, enfim, tal. Mas era um grupo de pessoas também, terapeutas. Eu olhei para ela e só falei assim, quanta dor. E ali ela entrou num processamento. Eu não dei nenhuma instrução de mais nada. Aham. Mas era um contexto onde também já era de terapeutas que já sabiam um pouco tecnicamente o que aconteceu. Isso nunca aconteceu para mim fora daquele contexto. Mas o processamento foi todo tão impactante. Aconteceu tudo tão espontaneamente. Uhum. Só a música que eu colocava, né, a música também, que é muito importante Ajuda nessa a história. direcionar. Ela ajudava a direcionar, eu só tava de DJ na história, mas na verdade com essa profunda presença, né? Gente, vou ter que confessar uma coisa pra vocês, tá? O papo ficou tão bom que a gente falou o dobro do que a gente tinha que falar. A gente vai dividir esse episódio em 2. Então, assim, fiquem ligados que semana que vem a gente vai lançar a segunda parte desse episódio com o Diogo, que tá, assim, maravilhoso. E já vou dar um spoiler, tá? Tem treta.